momento griot, que é muito importante falar. Ita, vem cá. O momento griot, que é muito importante falar, é um momento super importante para o nosso contexto enquanto empreendedorismo negro, mas também é um momento de reflexão, porque as pessoas sempre falam, né? Empreendedorismo atua dentro de uma lógica capitalista, dentro de uma lógica que pode trazer algumas questões de danos a outras pessoas, e a gente já está olhando o empreendedorismo, né, Ita, com um olhar de movimento de ganha-ganha. A gente pode receber os nossos valores justos, dignos de trabalho, e a gente também pode oportunizar para as outras pessoas produtos e serviços, né, sem lesar ninguém, por um preço justo, e trazendo toda a nossa ancestralidade, toda a nossa potência enquanto pessoas negras, para, de fato, a gente conseguir ter sucesso. Então, o Momento Griot é esse momento de resgate da nossa ancestralidade e de conexão desse momento com o empreendedorismo. Obrigada, Mari. Obrigada a todos. Agô. Agô, para quem não é da tradição de matriz africana, significa licença para falar. Então, gostaria de saudar todos, dizer que é muito gratificante a gente poder estar aqui nesse lugar e dizer que não somos griots, que esse momento griot, ele foi colocado para Odabá exatamente para que nós possamos interagir com todos, trazendo a reflexão da sua ancestralidade. Sabemos de onde nós viemos e que, se hoje nós estamos aqui, foi porque muitos navios negreiros chegaram nesse país. Nós somos todos descendentes da pátria-mãe África, e isso a gente não deve desconectar. Então, é uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, sou Itanajara Almeida, meu nome tradicional é Iá Itanajara de Oxum, e gostaria de trazer vocês um pouquinho para dentro da pauta de hoje, do que nós estamos fazendo aqui, dentro deste território, e que, neste momento, vai envolver a todos, aqueles que ainda não tiveram a possibilidade de saber a respeito dos clubes negros, e confesso a vocês que até eu ser provocada com essa pauta, eu também não tinha pensado nisso, né? E criei um texto para que a gente pudesse aí se conectar exatamente com a nossa ancestralidade e tudo aquilo que importa. Então, vamos lá. Saudando a todos os orixás, principalmente a minha mãe Oxum, Oraia e eu, mãezinha adorada, Pai Oxalá, por ser o dono e condutor deste ano, e Paobabá, Pai abençoado, que nos proteja sempre, nos dê discernimento, calma, nos ilumine e nos traga sabedoria e harmonia, a paz e bênçãos, que precisamos muito cotidianamente para que tenhamos bons pensamentos e grandes conquistas para tudo aquilo que almejamos. Epaô, meu Pai. Clubes negros. Hoje estamos aqui reunidos em um clima de perfeita harmonia, aquilombados, em um dos territórios que fez necessário a sua existência a partir do holocausto da escravidão. Muitos clubes passaram a existir ainda neste período perverso, onde os nossos iguais eram submetidos a violências imagináveis. E, por isso, esses clubes, refúgios, que foram tão importantes para aqueles que nos antecederam, feito oásis para o deserto. Tinham a intenção inicial de acolher, de recolher, aqueles que, a partir da abolição, foram entregues à própria sorte, muitos marginalizados, mas essa parte da história conhecemos muito bem. Como diz a minha griot, Maria Cristina Ferreira, te vira negão, te vira negona. Foi isso que disseram para nós. E isso fez com que muitos, para além de buscar uma forma de sobrevivência, também buscavam manter a tradição que trouxeram da África. E esses territórios tinham essa tarefa: servir de lugar seguro, aonde os iguais se reconhecem, trocarem saberes, armazenarem conhecimentos e história, através da oralidade que os nossos ancestrais passavam de geração em geração. Foram cuidados
por aqueles que tinham seus ofícios. Muitos dos recém-libertos buscavam o essencial para a sua sobrevivência: alimentação, medicação, um lugar para descansar e socializar. Os clubes tinham uma conotação social e beneficente, pois esses direitos ainda não estavam descritos em lugar nenhum, porque ainda não havia sido pensado e não era interessante para a monarquia, regime existente na época, que tivessem documentos que comprovassem qualquer possibilidade de que os negros soubessem que poderiam ousar ter direitos. Então, temos aqui no Rio Grande do Sul o maior número de clubes negros, e isso explica, por conta do racismo, que fez a segregação acontecer como uma avalanche. Explicamos também porque um grande número de imigrantes europeus que chegaram na nossa região contribuiu para construir as regras e dar as cartas de quem manda e quem obedece. Foi muito pertinente e necessário que houvessem esses territórios capazes de trazer essas memórias do continente, que para muitos jamais se desligaram, a partir da língua, da crença, da forma de ser e existir, de se alimentar, de conviver em grupo, nos quilombos. Houve uma época em que os clubes negros eram quem ditavam os padrões a serem seguidos. Alguns negros já tinham acesso a produtos que chegavam da América do Norte e da Europa, e muitos autodidatas produziam suas próprias vestimentas, seguindo os padrões dos colonizadores. Logo foram se adaptando aos locais que viviam. Alguns com trabalhos realizados aos antigos donos e outros construíram seu próprio ofício, afroempreendendo. Sendo assim, como nos Estados Unidos, a segregação também deixa seus resquícios entre os negros aqui no Brasil. Isso fica muito definido quando há clubes distintos para que os negros de pele mais clara estejam em um grupo e os com pele retinta em outros. Um dos formatos estruturais do racismo, que se dá pela cor da pele. Muitos de nós, nas décadas de 40, 50, 60, 70, tivemos o hábito de conviver socialmente dentro desses clubes sociais, onde buscávamos estar com os nossos iguais, por opção, mas já passamos por momentos de muita dor e constrangimento, onde clubes sociais de brancos não permitiam a entrada de negros na área social, em festas ou lazer. Era somente permitido a entrada para trabalharem na faxina ou nas cozinhas, pela porta de serviço, pela porta dos fundos. Então, está explicado o grande número de clubes sociais negros no Rio Grande do Sul. Somos o estado mais racista do Brasil. Acabamos de comprovar esse dado perverso agora com o que aconteceu em Bento Gonçalves. Precisávamos desses territórios, desses quilombos para nos encontrar, sorrir, dançar, sermos felizes. O Clube Social Negro passou a ser um lugar comum de comemorações, de aniversários, casamentos, formaturas, concursos de rainhas e sua corte, que não era somente as princesas. A diretoria do clube também fazia parte dessa corte. Isso nos remete a um passado tão recente que nos deixa nostálgico. Não é mesmo, Carla Alves? Rainha do satélite Prontidão. Palmas para Carla. Pesquisando para essa edição do Afrontalks, busquei na minha memória afetiva a minha participação em alguns clubes negros de Porto Alegre. Na infância e adolescência, participei do clube social Nós os Democratas. Lembro como se fosse hoje. Todo domingo íamos para a matiné, reunião dançante, curtir a discoteca. Lá dançávamos, paquerávamos, mas sempre com o olhar atento das tias e mães, que não deixavam sozinhas em momento algum. Fui crescendo dentro do clube social e acompanhei boa parte dessa trajetória. E logo após foi criado um bloco de carnaval, onde percebi que a cultura do carnaval, de fato, me pertencia. Foram muitos momentos de integração, falas das minhas tias mais velhas, que fazem reportar aquele momento onde as mães acompanhavam nos bailes e concediam a dança de suas filhas com algum rapaz bem apanhado, que ousava pedir a dança. Mas não sem antes analisar o perfil do rapaz. E uma das minhas tias contava que a minha avó levava uma vela e deixava acesa na mesa, pois quando apagavam as luzes e acendia a luz negra,
para o início do baile, ela enxergava melhor os candidatos a dançarem com as minhas tias. Adoro essa parte. E nos dias de hoje estamos aqui, neste território de ancestralidade, de pertencimento, de cultura, sociabilidade, de integração entre todos aqueles que têm o mesmo sentimento de estarmos no nosso lugar. E que possamos cuidar, valorar, prestigiar, nos apropriar deste patrimônio que temos de legado, de herança, daqueles que pensaram em deixar para nós algo que para eles foi um refúgio, em meio a tanta dor. Mas, perspicazes, souberam, como ninguém, manter a nossa história viva através das pessoas que se doam para perpetuar essa raiz. Parabéns aos presidentes dos clubes negros do Estado. Obrigada.